Bom, pessoal, a nossa aula ela vai ser sobre a associação de resistores, tá? A gente tem estudado bastante, né, sobre esse conteúdo e a gente vai dar continuidade hoje, tá? É, Para que a gente possa, digamos assim, né, rever esse conceito, a gente vai fazer alguns exercícios. Eu peguei algumas questões, estou pegando algumas questões aqui do site Projeto Medicina, que vai ter lá várias listas de exercícios bem interessantes para vocês, tá? Eu aconselho vocês a estarem entrando nesse site, baixando as listas, estudando também por lá, até porque vocês estão no último ano aí de preparação, que ano que vem é só revisão para o Enem, tá? Se vocês continuarem, claro, lá na escola, vão continuar. E aí, a gente vai ter revisão só do Enem, então vale a pena aí vocês estarem estudando lá. Então vamos, sem enrolação, vamos começar logo a fazer exercícios, bom? E no primeiro exercício nós temos o seguinte: três resistores idênticos de 30 ohms, os três têm 30 ohms, estão ligados em paralelos com uma bateria de 12 volts. Pode-se afirmar que a resistência equivalente do circuito é de quanto, né? Então a gente vai calcular qual é a resistência e qual que é a corrente do circuito, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender, circuitos em paralelos vão funcionar mais ou menos nesse formato aqui, ó. Nós vamos ter aqui três resistores em paralelo, tá? Não precisa do desenho, porque como ele já está falando que está em paralelo, a fórmula de se resolver a gente já sabe, né? Ou deveria saber. No caso aqui nós temos uma bateria de 12 volts, nós temos aqui 30 ohms esse aqui, 30 nesse aqui e 30 nesse aqui. Agora, como que a gente vai calcular aqui os resistores em paralelo? A gente precisa lembrar o seguinte: para eu determinar a resistência equivalente de três resistores em paralelo, eu preciso lembrar da fórmula. A fórmula dos resistores em paralelo é essa aqui, ó. 1 sobre a resistência equivalente, ela é igual a 1 sobre o primeiro resistor, mais 1 sobre o segundo resistor, mais 1 sobre o terceiro resistor. Aí eu preciso calcular o MMC desses carinhas aqui e somar e depois chegar ao resultado final. Aqui tem uma ideia bem interessante: se os resistores são todos iguais, pessoal, eu não preciso fazer o cálculo do MMC, porque como os denominadores são todos iguais, então não precisa. Basta a gente usar essa fórmula aqui, ó. A resistência equivalente de resistores em paralelos idênticos vai seguir, né, essa ordem. É só você colocar o valor do resistor e dividir pela quantidade de resistores, tá? Esse aqui, ó, é a resistência dividida pelo número de resistores. Mas aqui vale uma observação muito importante: tem que ser resistores idênticos, tá? Se tiver pelo menos um diferente, aí não pode usar essa fórmula. Só pode usar quando eles forem idênticos. Aí o resultado final é 10 ohms. Então a resistência equivalente desse circuito aqui é de 10 ohms. Pronto, encontramos a resistência equivalente. Logo, a alternativa correta, letra A. Observe que não há necessidade de calcular a corrente, tá, para resolver essa questão, porque nenhum resistor nas outras letras, né, nos outros itens, bate com o valor de 10. Então a gente não precisa fazer o cálculo. Mas caso você queira fazer o cálculo, é só você utilizar a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm é U igual a RI. Para determinar a corrente, então eu vou passar o R dividindo, né? Resistência dividindo. Só que essa resistência aqui não é essa resistência, nenhuma dessas três. Na verdade, é a resistência equivalente, tá? Então, o I vai ser igual a 12, que é o valor da DDP, da bateria, dividido pela resistência do circuito, no caso é 10. Então, 12 dividido para 10, 1,2, tá? Então, o resultado tem que ser coerente aqui, tá? Caso, né, você faça esse cálculo e desse um valor diferente de 1,2, então alguma coisa estava errada. Ou esse cálculo aqui estaria errado, ou esse, tá?
mas no caso aqui bater os resultados tem que ser coerente para que o resultado seja o resultado pensado para essa questão. Então vejam que essa questão é simples, ela não é tão complexa assim, né? Ela na verdade não é complexa, bem tranquila aí de se calcular. Agora a gente vai fazer uma questão que é bem legal, é uma questão assim que vai envolver circuitos em série e em paralelo, que a gente diz que é circuitos mistos, tá? Quando envolve paralelo e em série junto, e depois nós vamos calcular a potência. Então vai ser bem interessante essa questão, tá? Então vamos lá, a gente vai entender aqui o seguinte processo. Alguma dúvida até aí, pessoal? Não. Tranquilo, né? Então essa questão aqui é uma questão lá da Mackenzie, né? Uma questão teoricamente difícil de ser feita, mas ela é bem tranquila. A gente vai fazer ela aqui bem tranquila, porque o que a gente vai fazer nessa questão? Primeira coisa que a gente vai fazer nessa questão é calcular a resistência equivalente do nosso circuito, tá? E depois, se calcularmos a resistência equivalente do nosso circuito, a gente vai calcular a potência equivalente, tá, ao resistor indicado aqui, ó. Então vamos lá. Ele quer, ó, deixa eu ensinar vocês aqui por partes. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, primeira coisa não, a última coisa que a gente tem que fazer aqui, que é o que a questão está pedindo, calcular a potência dissipada nessa resistência aqui, ou seja, nessa resistência. Para isso a gente precisa entender aqui, num circuito em paralelo, tá? Nem paralelo, o valor da DDP desse aqui, ó, isso aqui não é DDP, tá, gente? Isso aqui é resistência, mas o valor da DDP desse resistor e associado a esse resistor, nesse caso aqui é a mesma, que a gente vai chamar de U1, tá? Aqui nós vamos ter U2, tá? E aqui nós vamos ter U3. Lembrando que esse valor que está aparecendo aqui não é DDP, não é o U. Esse valor é a resistência, tá bom? Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos observar que, primeiro, nós vamos calcular a corrente desse circuito e nós vamos pensar no seguinte, ó. A potência, gente, é calculada de três maneiras diferentes. Ou ela é DDP vezes I, ou ela é DDP ao quadrado sobre a resistência, ou ela é, tá, a corrente, ou melhor, resistência vezes a corrente ao quadrado. A gente tem uma dessas três fórmulas. Então, para a gente usar essa primeira fórmula, nós precisamos descobrir quanto que vale a DDP desse resistor e a corrente nesse resistor. Para usar a segunda fórmula, eu preciso descobrir a DDP desse resistor. Para usar a terceira fórmula, eu preciso descobrir qual é a corrente desse resistor. Então, o que a gente precisa fazer de fato para resolver essa questão? O que a gente precisa resolver aqui é encontrar a corrente do nosso circuito. Tá? Para isso, a gente precisa primeiro calcular a resistência equivalente. Tá bom? Segundo passo, calcular a corrente. Terceiro passo, calcular a potência. Quando eu fizer esses três passos aqui, eu chego na resolução do meu problema. Por quê? Porque eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Nessa fórmula eu preciso saber a DDP desse resistor. Mas como o nosso resistor aqui está envolvendo paralelo e em série, eu sei a DDP total do circuito. Então eu vou pegar e descobrir a DDP desse resistor e aí elevar ao quadrado e dividir por R. Para isso nós vamos primeiro calcular a resistência equivalente. Como que eu calculo resistência equivalente? Primeiro, nós vamos observar um ponto muito importante, tá? Esses dois resistores estão em paralelo. Então, como que eu faço a resistência em paralelo? Eu multiplico em cima os dois resistores e embaixo eu somo os dois resistores. Esses outros dois resistores aqui, eles estão em série. Então, a gente só vem aqui e soma eles, tá? Lembre-se que resistores em séries, eles são mais fáceis de calcular. Os em paralelos, eles são mais chatinhos, tem que ter o cálculo do MMC, mas quando são somente dois resistores, a gente multiplica em cima e soma embaixo, que é equivalente matematicamente ao cálculo do MMC, tá? Bom,
Então, continuando aqui, né, a gente vai ter o quê? 4 vezes 12, 48. 4 mais 12, 16. Mais 7 mais 10, 17. 48 dividido para 16 vai dar 3. Então, 3 mais 17. O resultado aqui nós vamos ter que a resistência equivalente desse circuito todo vale 20 ohms, tá? Essa aqui é a resistência equivalente. Bom, depois que eu determino a resistência equivalente, eu posso determinar a corrente total do meu circuito. Como que eu faço isso? É bem tranquilo. A corrente total, ela vai ser a DDP total sobre a resistência total, ou seja, resistência equivalente. Eu vou colocar aqui DDP total, corrente total. Aqui, ó, esse valorzinho aqui é a DDP total, 80 volts. E a resistência equivalente, a gente acabou de calcular, dá 20. Ora, 80 dividido para 20 vai dar 4 amperes. Essa aqui é a corrente total do meu circuito. Isso significa dizer, gente, ó, que a corrente desse circuito aqui, é a mesma, porque estão em série. Aqui, se eu junto esses dois resistores, a corrente nos dois é a mesma. Mas quando pegado individualmente, a resistência a corrente de cada um deles é variável, né? Dividida por eles. Então a gente tem aí o cálculo da corrente. Mas aí o que a gente vai fazer, né? Como que nós vamos calcular a DDP agora nesse resistor aqui individual? Da seguinte maneira, ó. Se você notar, ó, a gente calculou aqui que essa resistência aqui desses dois, ó, vamos pegar agora aqui, ó, resistência do 4 e do 12, tá? A resistência do 4 e do 12, a gente fez o cálculo aqui, ó. A gente multiplicou em cima e somou embaixo. E o resultado deu 3, tá? Que é 12. O resultado deu 3, a gente calculou ali. O resultado deu 3, ó. Então isso significa dizer que a resistência do 4 e do 12 é 3. E a corrente do 4 e do 12 junto é 4 também. Então o que a gente precisa fazer para calcular a DDP deles? Ó? A DDP do 4 e do 12 vai ser o que? A resistência do 4 e do 12 vezes a corrente do 4 e do 12. Tá? Não precisa escrever isso daqui embaixo que eu estou escrevendo. Eu só estou escrevendo aqui para identificar de maneira mais direta, tá? Que é do 4 e do 12 ohms aqui. Aqui vale ressaltar um ponto muito importante, tá? Primeiro, a resistência dos dois, ó, é a resistência que a gente calculou anteriormente, só que só uma parte dela. No caso é 3. A corrente dos dois junto, como esses dois estão em série com esses dois aqui, apesar que individualmente eles estão em paralelo, no conjunto eles vai estar em série com esses dois. Então significa que a corrente é a mesma, porque circuitos em série, a corrente é a mesma para ambos. Isso significa dizer, gente, ó, que a voltagem desses dois aqui é de 12 volts, tá? E aí vai entrar uma coisa importante na nossa revisão. Circuitos em paralelo, a DDP é a mesma. Isso significa dizer que a DDP por 4 ohms é a mesma DDP de 12 ohms, no caso 12 volts. Isso significa dizer que para eu calcular a potência, basta eu fazer o U ao quadrado dividido pelo R. Só que esse U aqui é 12 ao quadrado e esse R aqui é o 4, no 4 ohms. 12 ao quadrado vai dar 144 e 144 dividido para 4, deixa eu ver aqui quanto vai dar. 144 dividido para 4 vai dar 36. Então a potência aqui é de 36 watts, letra E, tá? Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui antes da gente voltar nesse exercício. Pessoal, a gente precisa retomar algo que a gente já havia estudado, que é o seguinte: quando a gente tem circuitos em série como esse aqui, ó, né, um circuito um do lado do outro, vamos colocar aqui R1, R2, R3, a gente aprendeu 3 características importantes desse circuito. Primeiro, a resistência equivalente, ela é a soma. Então vou fazer R1 mais R2 mais R3.
Lembrando que eu estou colocando aqui 3 resistores, mas se tiver somente 2, vai ser R1 mais R2. Se tiver 5, vai ser R1, R2 mais R3 mais R4 mais R5. E assim por diante, tá? A gente representa por 3 para ser só um modelo compacto. Outro ponto que nós aprendemos, a DDP total, ela é a DDP do primeiro resistor mais a DDP do segundo resistor mais a DDP do terceiro resistor. Então ele vai ser individualmente ter voltagens diferentes. E o terceiro ponto importante aqui da resistência em série, né, das resistências em séries, é que a corrente total do circuito ela é a mesma no primeiro resistor, ela é igual no segundo resistor e ela é igual no terceiro resistor. Então, ou seja, a corrente aqui é um igual. A corrente ela é sempre a mesma, tá? Independentemente do resistor. Então, essas são as 3 características dos resistores em série. Já dos resistores em paralelos, eu vou fazer ele aqui deitado, tá? Mas pode ser em pé igual a gente fez no exemplo. Só para economizar espaço, eu vou fazer assim, ó. Suponha aqui, deixa eu limpar isso aqui. Suponha que isso aqui seja o nossos resistores em série, tá? Ou melhor, paralelo. R1, R2 e R3. Então o que vai acontecer? A gente viu que a resistência equivalente nesse tipo de resistor, a gente tem que fazer os inversos de cada um do resistor sendo somado, ou seja, né, a gente tem que calcular MMC e tal. Aí a gente tem algumas particularidades. Se for 2 resistores, a gente aplica essa regra da multiplicação e da soma, e se for um único resistor, a gente aplica aquela regra, único não, se todos forem iguais, né, se todos forem iguais, a gente pode simplesmente dividir pela quantidade de resistores. Mas aí vamos focar nos 3 pontos. Essa é a resistência equivalente. O próximo, a corrente total do circuito vai ser a soma das 3 correntes. No caso, se for 2 resistores, será a soma de 2 correntes. Se for 10 resistores, a soma das 10 correntes. E numa resistência em resistores em paralelo, a DDP total ela é a DDP1 igual a DDP2 é igual a DDP3, ou seja, a voltagem de cada resistor é a mesma. Até expliquei para vocês nas aulas que é interessante esse tipo de resistência, né, de agrupamento de resistores, de associação de resistores em tomadas em que você vai colocar vários equipamentos eletrônicos de mesma voltagem. Por exemplo, você ligar numa tomada o videogame e a televisão que funciona a 110 volts. Aí é bom colocá-los em paralelo, porque assim tanto o videogame quanto a televisão vai receber 110 volts de tensão elétrica, né, de DDP. Então essas são as características que eu preciso lembrar para resolver esses exercícios aqui. Aí, como eu comentei com vocês, a gente quer saber quanto que vale a potência, nós vamos utilizar essa fórmula. Mas claro que essa fórmula aqui, a potência no resistor 4 de 4 ohms, que vai ser esse resistorzinho aqui, ele precisa ser a DDP do resistor de 4 ohms ao quadrado dividido pela resistência, né? Resistência 4. Então, vamos pensar, deixa eu refazer essa questão aqui, reexplicando de uma outra maneira, talvez para ficar mais claro. Eu não sei se todo mundo entendeu, né? Mas deixa eu explicar aqui. Primeira pergunta. Gente, da forma como eu havia explicado, ficou claro para vocês? Ou ficou meio confuso? Podem falar aí, tô guardando vocês. Ficou claro? Tem alguém assistindo a aula aí ou tá só eu aqui falando? Sim. Esse chatzinho aí, tá bom. Então, vamos lá. Só a Giovana tá assistindo. Não, Giovana. A aula é só pra você então. Olha só. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar, ó, esse carinha aqui de resistor 1. Eu vou chamar esse aqui de resistor 2. Esse aqui eu vou chamar de resistor 3. E esse aqui eu vou chamar de resistor 4 para combinar aqui, tá?
para combinar aqui com esse carinha aqui. Para a gente calcular a potência, como ele quer que a gente calcule, no resistor da resistência 4 ohms, a gente vai ter que calcular isso aqui, ó, potência do quarto elemento aqui, que no caso seria a DDP dele ao quadrado, a DDP 4 ao quadrado, dividido pela resistência do resistor 4. Então essa é a fórmula que a gente vai utilizar, tá? Essa é a fórmula. Lembrando que a gente pode utilizar essa fórmula, mas para isso a gente precisaria calcular a corrente dele, a gente teria que fazer um cálculo a mais, ou a gente pode utilizar isso aqui, que é o mesmo processo anterior. A gente vai ter que fazer um cálculo a mais para poder determinar a corrente elétrica dele. Por isso que a gente não vai seguir esse passo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é simplificar o nosso circuito. Para quê? Olha só, se eu chamar aqui o R' como sendo o resistor equivalente do 4 com 12, nós teremos, ó, 4. Eu vou fazer a representação geométrica, tá? O desenho, aí depois eu faço o cálculo para vocês verem. Ó, se nós simplificarmos o nosso circuito, esse circuito aqui, ele pode ser simplificado para esse daqui, ó. Da seguinte maneira: esse aqui vai ser o resistor 3 e 4, esse aqui vai ser o resistor 2, esse aqui vai ser o resistor 1. Ou seja, se eu simplificar esse resistor em paralelo, eu vou obter 3 resistores em série. Como que eu faço isso, simplificar o resistor 4 e 3? Muito fácil. O resistor 4 e 3, como eles estão em paralelo, basta a gente fazer o quê? Como são somente 2 resistores, a gente monta uma fração em que em cima a gente vai multiplicar os resistores, embaixo a gente divide pela soma dos resistores. E a gente fez esse cálculo anteriormente, né? Vai dar 48 sobre 16, ou seja, o resultado vai dar 3 ohms. E aí nós obtemos a seguinte resistência, ó, 3 ohms, aí aqui é 7, né? já tinha descrito 7, e aqui 10 ohms, que são os mesmos resistores que apareceram aqui, somente com a adequação do resistor 3 e 4. Com isso eu tenho agora 3 resistores em série, e portanto a resistência equivalente desse circuito aí é só somar. Olha só, como que a gente faz? É só fazer 3 mais 7 mais 10. Como a gente já havia visto, né, o resultado é 20 ohms. É só somar aí os 3, a gente obtém a resistência equivalente desse circuito aqui, tá? Próximo passo é nós descobrirmos quanto que vale a DDP desse resistor aqui, ó. Aí vamos lá. Deixa eu separar aqui para a gente fazer o próximo passo. Então veja o seguinte, ó. Próximo passo é a gente observar o seguinte, ó. A DDP do resistor 4, ele vai depender da corrente, tá? Então vamos lembrar do seguinte, ó. A corrente total ela é igual à corrente do 1, que é igual à corrente do 2, que é igual, nesse caso aqui, a corrente do 3 e do 4 junto, tá? Ó, corrente do 3 e do 4. Como que eu faço para calcular essa corrente? Bem simples, ó. Só lembrar que corrente elétrica é a DDP sobre a resistência. Só que como eu quero calcular a resistência total, isso aqui tem que ser a DDP total, e aqui a resistência que nós chamamos de resistência equivalente. E aí a gente já fez o cálculo, estou só repetindo. A DDP é 80 e a corrente elétrica 20. Resistência elétrica 20. O resultado aqui vai ser 4 amperes. Então a gente descobriu aqui a corrente aqui de 4 amperes. Isso significa dizer, gente, que a corrente elétrica desse resistor aqui, ó, do 3 e do 4, esses dois juntos, vale 4 amperes. Aí nós vamos para o nosso próximo passo, calcular a DDP do 3 e do 4. Como que eu faço para calcular a DDP do 3 e do 4? Bem simples, ó. Eu venho aqui e faço resistência equivalente, tá? Mas essa resistência equivalente aqui não é a resistência equivalente total, ela é a resistência equivalente do 3 e do 4, tá?
Deixa eu fazer aqui. Deixa eu apagar aqui, né? Pra não ficar feinho. Apagar esse aqui. Pronto. Agora eu vou fazer a resistência do 3 e do 4. 3 e do 4. Vezes a corrente do 3 e do 4. Ora, a resistência do 3 e do 4 deu 3. Ó, a gente calculou aqui. E a corrente do 3 e 4 a gente calculou aqui, que é 4. Portanto, a voltagem desse carinha ali é 12 volts. Então, essa é a voltagem desse resistor aqui, equivalente 3, 4. Aí o próximo passo seria o que? A gente perceber que a DDP do resistor 3 é igual a DDP do resistor 4, porque eles estão em paralelo, que é igual a DDP do resistor total aqui dos dois, né, do 3 e do 4. Nesse caso, significa dizer que essa DDP, as 3, é 12. Mas a gente vai usar somente dessa daqui, ó. Ou seja, com isso a gente vai calcular a potência. Potência é DDP ao quadrado, só que aqui vai ser a potência do resistor 4, tá? Dividido pelo resistor 4. Aí é só substituir os valores. 12 ao quadrado dividido por 4. 12 ao quadrado é 144. Dividido por 4 vai dar 36 watts de potência. Então observem que essa é uma questão bem legal e longa, né? Você precisa fazer vários cálculos diferentes para poder chegar ao resultado desejado. Então a gente tem que fazer resistência equivalente, corrente total, DDP dos resistores que eu quero calcular e depois calcular a potência. Não tem uma forma direta da gente chegar ao resultado, não. Essa é uma questão bem legal. Inclusive é bem importante de vocês olharem para ela e tentar refazer depois ela de novo, porque é uma questão que vai abranger, né? Que abrange vários conceitos diferentes dos nossos estudos, tá? Então é bem importante a gente prestar atenção nela, pois ela tem essa variedade aí na solução, tá? Bom, aí eu vou fazer mais um exemplo para nossa aula, antes de encerrar nossa aula, tá? Mais um, que é esse exemplo aqui, ó. Um exemplo que já tem o desenho. Esse exemplo aqui diz o seguinte, ó: qual é a resistência equivalente dessa associação? Bom, geometricamente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer isso daqui, ó. A gente precisa reduzir. Se eu chamar esse aqui de resistência 1, esse de resistência 2, esse de resistência 3, eu preciso reduzir primeiro esses dois que estão em paralelo para uma resistência que eu vou chamar de 1, 2, tá? E depois eu tenho que reduzir esses dois resistores para um único resistor, que é a resistência equivalente. Fisicamente isso não acontece, tá, gente? Fisicamente palpável, tá? É isso que eu estou querendo dizer. No mundo real, isso não acontece. Você não reduz as resistências a uma única resistência. Isso é algo, digamos assim, imaginário, que seria equivalente, tá? Por isso que é chamado de resistência equivalente. É uma coisa que poderia substituir, mas na prática a gente não substitui por uma única resistência. Por quê? Você tem, por exemplo, 20 lâmpadas. Você não tira essas 20 lâmpadas e substitui por uma única lâmpada. Pode ser que exista alguma lâmpada que tenha força suficiente, vamos colocar assim, para substituir 20 lâmpadas? Pode ter. Mas a questão é que na prática a gente não faz isso, tá? Isso aqui é uma questão de imaginação. A gente vai reduzindo aqui. Claro, no desenho a gente pode fazer essa redução, mas na prática a gente não faz isso, tá? Na vida real a gente não faz isso numa casa, por exemplo, tá? Porque não funcionaria. Isso aqui representa por exemplo, três eletrodomésticos diferentes no circuito de uma casa. Então, isso aqui, por exemplo, poderia ser
televisão e um DVD, não sei se alguém ainda usa DVD, né? Televisão e DVD, e isso aqui o seu celular carregando lá, na outra tomada. Então, nesse caso aqui seria equivalente a isso. Então o que a gente faz? Para a gente saber a resistência equivalente no circuito, por exemplo, para saber se vai queimar, para saber se vai funcionar, para saber se vai ter um bom desempenho, a gente calcula equivalente. Então a gente reduz esses dois e depois reduz os três a um único resistor. Mas vamos lá fazer o cálculo, né? Vamos começar pelos em paralelo. Como em paralelo só são dois, a gente vai utilizar aquela mesma noção. Em cima a gente soma, em cima a gente multiplica, embaixo a gente soma. No caso aqui vai dar 100 dividido para 20. Ou seja, cortando aqui, o resultado vai dar 5, né? 5 ohms. Esse aqui não é resistência equivalente, esse aqui é resistência 1, 2. E a resistência equivalente, agora, esse aqui foi 5 e esse aqui é 10. A resistência equivalente aqui, no caso é só somar, no caso vai dar 15, tá? É só fazer 10 mais 5, que vai dar 15 ohms. Alternativa correta, letra I. Letra E de elefante. Alguma dúvida, pessoal? Bom, então esses são os nossos exemplos de hoje, tá? Na próxima aula a gente vai ver mais exemplos de um outro conteúdo para fazer mais revisão da prova, ok?